Meus queridos amigos, tudo na paz? A Selic, como vocês sabem, caiu de 13,75% para 13,25%. Fiz vídeo ontem, só que já tem gente falando que o senhor Roberto Campos Neto não aguentou mais a pressão do governo e cedeu. Baixou a Selic, é porque o governo estava pressionando. Você acha que foi isso? Você acha que ele realmente não aguentou a pressão ou realmente não tinha mais justificativa? O correto era realmente essa queda? Vamos falar sobre isso hoje, só que a gente tem coisas bem importantes aqui que você tem que ficar ligado e que a maior parte das pessoas, investidores ou não, nem sequer sabe como é que funciona. Sim, a Selic caiu, como eu disse, para 13,25%. O que isso significa, entre aspas, na prática? Considerando que você aplique o seu dinheiro e que ele renda 100% da Selic, descontando imposto aqui no nosso exemplo, o dinheiro que antes rendia 1,07% ao mês passa a render agora 1,04% até a próxima reunião, na qual a Selic deve cair para 12,75% ao ano, como a gente meio que dá para perceber pelo comunicado, e por aí deve seguir caindo. Então, uma Selic aparentemente aproximadamente de 12,68% equivale ao emblemático rendimento de 1% ao mês, que já vai sair de cena novamente. Isso a gente falando em um investimento seguro, o mais seguro que a gente tem aqui no país, o Tesouro Selic, 100% pós-fixado praticamente. Então, o 1% ao mês com um dinheirinho parado no Tesouro Selic, já isso sai de cena novamente, já era esperado. Só que, como eu disse, temos coisas importantes e que a maior parte de nós deveria entender e perceber, mas acontece justamente o contrário. É impressionante é como se você se distraísse com alguma coisa, enquanto o que de fato importa está acontecendo sem você perceber, sem você se tocar. O que a queda da Selic gera de impacto de verdade na nossa economia? Ela altera a quantidade de dinheiro em circulação fácil. Isso que você precisa entender. É isso que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro com ações, fundos imobiliários e até renda fixa. Quem entende isso começa a compreender que investir bem nada mais é do que você conseguir identificar qual que é o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro. Se você consegue de forma racional entender qual que é o melhor lugar, qual que é a melhor opção para você investir o seu dinheiro em determinado momento, você vai ganhar dinheiro. É claro, a depender do prazo dos seus investimentos, do seu perfil, dos seus objetivos. E nesse vídeo aqui eu quero te falar muito sobre isso, porque isso vai impactar muito os seus rendimentos, o seu retorno na bolsa de valores, nos investimentos nos próximos anos. O que você vai fazer agora, né, do meio do ano, do início desse novo ciclo de queda da Selic para frente. Por exemplo, qual que é a melhor opção para você colocar sua grana para você que quer se aposentar só daqui a 15 anos? Você quer usar esse dinheiro só para isso? Como que você responde essa pergunta? É isso que eu vou tentar te explicar. Algo que vai bem além dessa queda da Selic que você precisa entender. Mas antes, vamos para a pergunta, né? O Campos Neto, ele comeu pressão do governo, não aguentou, cedeu? É o seguinte, o Banco Central, ele define a Selic de acordo com as estimativas de inflação. As estimativas que ele traça para a inflação de acordo com a meta que ele tem que cumprir. É que nem um vendedor que está ali no final do mês, não bateu a meta ainda, ele começa a ligar para todo mundo para bater a meta, depois que ele bate, ele dá uma sossegada, dá uma descansada. Então, o Banco Central tem uma meta para cumprir e ele define a taxa Selic, que é um instrumento de controle de política monetária, para poder conseguir cumprir essa meta. Ele mexe na Selic se ele achar que precisa. Então, de acordo com as expectativas de inflação, o Banco Central ele toma a decisão de manter, reduzir ou aumentar, subir a Selic. E aí você tem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e mais 8 diretores. O Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo, que é o diretor novo que foi indicado pelo novo governo, eles votaram a favor dessa queda de 0,5%, na verdade 50 pontos base, né? E outros diretores mais antigos votaram por uma queda menor de 25 pontos base, para a Selic cair de 13,75 para 13,5. Não foi o que aconteceu. Então,
Esses 50 pontos base foi a queda que eles acreditaram que era a queda mais indicada nesse cenário. Então não é uma questão de aguentou a pressão ou não. Isso já era esperado. O mercado já esperava que a Selic iria cair. Não havia muito mais o que justificasse a Selic não cair. As expectativas de inflação caíram muito por conta de vários fatores. E ponto final, as expectativas de inflação caíram, a Selic precisa cair. Mas se liga nisso aqui, ó. Ano que vem, não sei se você sabe, a gente vai ter mais 2 diretores novos indicados pelo novo governo. E eles passarão a ter maioria no Comitê de Política Monetária e vão influenciar mais nas decisões. Eu estou vendendo pânico aqui, querendo te falar, cortar o barato de quem está investindo em ações? Não. O governo desde o início aí está falando que a Selic não podia estar tão alta, já deveria ter caído há muito tempo, não faz sentido e tal, vamos reduzir isso na marra, dona da Magazine Luiza falando que o presidente do Banco Central é louco. No ano que vem a gente vai ter, na maioria dos diretores, indicados pelo governo, pelo novo governo, no Comitê de Política Monetária. Então isso vai influenciar mais nas decisões, você precisa ficar ligado nisso, tá? Mas na minha opinião, isso não muda muito o que você vai fazer com os seus investimentos. O que você precisa entender é outra coisa. Lembra que eu falei que uma mudança na Selic altera a quantidade de dinheiro em circulação? Pois é isso que acontece. Agora você vai entender qual é o impacto que isso causa. Todo o dinheiro da nossa economia, praticamente, ele fica em 4 compartimentos diferentes. Uns mais fáceis de você acessar, outros mais difíceis, mais complicadinhos. Eu estou falando do M1, M2, M3 e M4. M1 é o dinheiro mais fácil. Mais fácil de quê, Badu? Pelo amor de Deus. Mais fácil de virar consumo, de circular na nossa economia. Sabe aquela história? Eu devia R$1.000 para fulano, paguei, ele devia para Beltrano, que devia para Cicrano, cada um foi pagando, que pagou até para fulano de tal, que me devia R$1.000, que me pagou e o dinheiro voltou para o meu bolso e agora ninguém deve mais nada para ninguém? Essa é uma piadinha, uma historinha bem velha que todo mundo conta. Então, esse dinheiro é dinheiro do M1, que circula assim com essa facilidade. Se fosse dinheiro do M4, provavelmente ninguém pagava ninguém, entendeu? É um exemplo legal da gente usar, porque o M1 é a base monetária, papel moeda impresso e dinheiro na conta corrente. É a soma de todo o papel moeda da economia mais os depósitos bancários à vista. Então, por exemplo, se uma pessoa deposita lá 5.000 no banco, porque ele não quer emprestar para o amigo, que sabe que o amigo talvez não vai pagar, ele vai lá e bota no banco, né? Aí o banco pega esse dinheiro e vai guardar num cofre para você bem seguro. Não, ele vai emprestar para terceiro na forma de crédito, talvez venha emprestar para um caloteiro muito pior do que o seu amigo. Mas só que o banco ele não pode emprestar o dinheiro todo. Ele precisa manter uma parte junto ao Banco Central, numa conta, o Banco Central define qual que é a quantidade que o banco ele deve manter nessa reserva de forma compulsória. Tanto que o nome disso é justamente compulsório. Isso define qual que é a quantidade desse dinheiro todo que o banco ele vai ter o direito de multiplicar, de emprestar. Uma parte ele precisa deixar guardadinho lá para se der problema a coisa não ficar muito feia. Então isso controla a oferta de moeda na economia e, portanto, controla a base monetária. Só que a taxa Selic também ajuda nesse controle. Tá? Só que isso daqui é só uma parte da história. Como eu falei, você tem M1, que é a base monetária, o dinheiro mais fácil. M2, poupança, CDBs, LCIs, títulos bancários de alta liquidez, mais o que está no M1. O que é o M3? É o M2 mais as cotas das aplicações em fundos de renda fixa, títulos públicos de alta liquidez. E o M4 é M3 mais os demais títulos do mercado, alguns títulos privados e outros títulos públicos, como no caso do Tesouro Direto, por exemplo, está no M4. Então, grande parte do dinheiro todo está onde? Está em título público. Se a gente for olhar aqui, hoje, como é que está essa brincadeira toda? Em junho de 2023, a gente tinha 588
bi em M1, 5,4 trilhões em M2, 10,23 trilhões em M3 e 11,19 trilhões em M4. Então, grande parte do dinheiro está aqui em M3 e M4. A Selic, ela define, como eu já disse várias vezes aqui no canal, o preço do dinheiro. E esse é o poder do Banco Central. Esse poder todo do Banco Central acontece porque a maior parte do nosso dinheiro está em títulos públicos. A maior parte do dinheiro em circulação na verdade não, né? Mas a maior parte do dinheiro que existe na economia em reais está em M3 e M4 em títulos públicos. E aí o que acontece? Instituições financeiras compram e vendem os títulos que o Tesouro Nacional repassou para o Banco Central. O volume de títulos em circulação regula justamente a quantidade de dinheiro na economia, ajudando a controlar a inflação ou a estimular a economia, dependendo da quantidade. Então, ao comprar e vender títulos, o Banco Central ele tira grana de um M para o outro. Então, quando ele reduz a Selic, ele coloca dinheiro na economia comprando títulos públicos. Ele entra no leilão, no open market. Então sai grana do M menos líquido para os mais líquidos. Só que para fazer isso, para conseguir comprar, ele precisa oferecer um preço interessante para que os detentores desses títulos vendam. Aí ele vai tirar título de circulação, vai colocar dinheiro. E aí para subir esse preço, o que acontece na prática é que a taxa cai. É isso que acontece. Quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. Em títulos públicos, em renda fixa. Então, quando a taxa cai, o preço sobe, ficou mais caro, agora legal, vou te vender, o Banco Central vai, recompra e coloca mais de dinheiro. Então, o montante ali do mais fácil de ser usado para consumo aumenta, que é o M1, M2. Só que se você baixa demais a taxa Selic, ao longo de um ciclo de queda, cada vez com mais dinheiro em circulação, a inflação tende a voltar a subir. É lei de oferta e demanda, você vai ter muito mais dinheiro circulando, tende a voltar a subir. Então lá na frente, o que é que acontece? Daqui a não sei quanto tempo, talvez o governo ele tenha que novamente subir um pouquinho a taxa de juros, porque acertar exatamente qual que é a taxa ideal é muito difícil, porque a quantidade de dinheiro em circulação precisa ser equivalente à capacidade produtiva da economia do país e global em geral, que a gente tem uma globalização desgramada. Então, às vezes o governo imprime dinheiro demais, ou coloca dinheiro demais em circulação, o país não tem capacidade de produzir tanto, então os bens são escassos, sobe, inflação, tem que reduzir. Por que os Estados Unidos vêm imprimindo dinheiro, gerando dinheiro com taxas de juros muito baixas há tantos anos, agora está subindo, mas ao longo das últimas décadas bem baixa e não tem tanta inflação por lá? Produtividade aumenta, as coisas conseguem ficar mais baratas e ainda assim as empresas terem lucro. Mas isso é papo para outro vídeo. Lá nos Estados Unidos eles têm o tal do quantitative easing. O que é isso? O governo cria dinheiro artificialmente mesmo, pega, inunda o mercado, joga liquidez. Nessa pandemia foram trilhões na compra de títulos públicos ou títulos privados também. A gente teve um tempo aqui no Brasil que o Banco Central poderia fazer isso. Até 1986 a gente tinha a tal conta movimento, que transferia recursos do Tesouro para o Banco do Brasil, que financiava o setor público. E até isso não deu certo, o resultado foi um descontrole desgramado da inflação, 80% ao mês entre 89 e 1990. Então, a taxa Selic, o compulsório que a gente usa hoje, que o Banco Central usa hoje, eles acabam sendo instrumentos mais seguros para o Brasil, às vezes, não começar a se endividar ou a inflação sair do controle. A gente não pode fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fazem. A gente precisa saber o nosso lugar. E sim, quando a gente tem uma queda na taxa de juros, a bolsa costuma subir, costuma ir bem. E aí o interesse por parte dos investidores, principalmente iniciantes ou pessoas que não entendem praticamente nada sobre economia, bolsa de valores, aumenta. Porque você está de olho ali no desempenho mais recente, na expectativa, no senso comum, tá todo mundo dizendo que vai subir e tal, aí você começa a olhar, vai subindo mesmo, aí você vai se interessando mais, só que você precisa ficar esperto. Porque se existe uma coisa que faz as pessoas perderem dinheiro nessa vida,
é o medo de perder dinheiro. É a tal da aversão à perda. Que aí quando você junta a aversão à perda com o efeito manada, você está ferrado. Porque o Kahneman ele fez um experimento, se eu não me engano foi o Daniel Kahneman que fez esse experimento para comprovar que o ser humano ele é essencialmente avesso à perda e não ao risco. Ele pegou $100 em notas de 10 e ele dava para uma pessoa, 2 pessoas participando do experimento, e ele falava, olha, esse dinheiro é seu, ele vai ser seu, só que você precisa dar alguma coisa para outra pessoa. Você está aqui com $100 trocado em notas de 10, você precisa dar alguma coisa para outra pessoa, e se ela aceitar, o dinheiro é seu. Se ela não aceitar, nada é de ninguém, os dois saem sem nada. E aí qual que é a lógica, né? A lógica é você pensar o seguinte, pô, se eu vou oferecer 10 e ele não aceitar, nós dois vamos sair sem nada. Ele vai sair sem nada. Então, ele vai ter que aceitar, porque é melhor sair com 10 do que sair com nada. Só que o experimento provou que quando a pessoa oferecia muito pouco para outra, ela preferia não aceitar para isso caracterizar uma punição contra a outra pessoa e os dois saírem sem nada. Então eu prefiro sair sem nada do que sair com 10 e ver você saindo com 90, seu corno. Ou você me dá 20 vai achar que eu vou aceitar e você vai sair com esses 80 limpinho, não. Ou você me dá 40, 50, ou os dois saem sem nada. Por quê? Porque o ser humano é essencialmente avesso à perda. Ele não gosta de se dar mal. A dor de perder, ela é muito maior do que a felicidade que a gente tem quando ganha. Então, aquela felicidadezinha de ganhar R$10 vai ser muito pequenininha, né, perto da dor que a pessoa sente ali de ver o outro ganhando muito mais do que ela poderia ter ganho. E isso acontece no mercado financeiro também. E aí, quando a bolsa está caindo, o que a galera faz? Vende tudo com prejuízo, coloca na renda fixa. E aí, quando a bolsa começa a subir, o interesse aumenta. Quanto mais perto das máximas, mais a sardinhada gosta de entrar na bolsa de valores. Aí, quando ela começa a corrigir em um novo ciclo, sai de novo com prejuízo. Enquanto você não aprender isso daqui, você vai perder dinheiro na bolsa de valores. Por quê? Porque você não consegue identificar que a melhor hora para você colocar o seu dinheiro na bolsa de valores é quando está muito barata. Era quando estava lá nos 100, 110 mil pontos. Agora está em 120. A vontade de investir em renda variável em ações vai aumentando. Deveria ser o contrário. Então, assim, existem oportunidades sim na bolsa de valores ainda. A bolsa não está cara. Não estou falando disso, mas cuidado. Ações é longo prazo. Para você investir em ações com sucesso, você precisa enxergar os seus ativos, as suas ações, os seus fundos imobiliários, como participações em negócios, em imóveis. Tá? Não é porque o preço caiu, a volatilidade ali no curto e médio prazo, que você vai vender. Imagina que você sai da sua casa, a casa é sua, você pagou, ela está quitada, e aí quando você volta, você pagou 1 milhão na casa, 500 mil na casa, vamos dar um exemplo. E aí quando você volta, tem alguém na porta te oferecendo 300 mil, você vai vender? Não vai, a casa está igualzinha. Então se preocupe com o seu ativo. Se um dia você sair e a sua casa tinha 2 andares, você voltar, ela tem só 1, ou tinha 3 quartos, você voltou, tem só 2 quartos, 3 suítes, tem só uma suíte e outro quarto, a casa mudou, aí beleza, você tem que ficar preocupado. Fora isso, não. Você não vai vender a sua casa mais barato. A mesma coisa, se preocupe com o quanto que você tem de participações naqueles negócios, quantas ações que você tem, o preço ele vai variar. Mas se é para longo prazo, o que tem que te preocupar são as participações. Se um dia você abrir o home broker da sua corretora e você tinha 1.000 ações do Banco do Brasil e aparece lá que você tem só 800, aí você tem que se preocupar. Fora isso, mudou o preço? Não, se preocupe se mudou alguma coisa dentro do Banco do Brasil, dentro da empresa que você está investindo. Aí sim, isso deve ser a preocupação do investidor quando se fala de longo prazo. E é justamente nos momentos de maior pessimismo, quando os ativos estão mais baratos, que você tem que aproveitar para comprar. Então, cuidado com isso daí. Não deixe os vieses controlarem as suas decisões. Tudo é sobre qual é o melhor lugar para se colocar o seu dinheiro, a depender do prazo dos seus investimentos, do seu perfil e dos seus objetivos. Se o prazo era longo, já era para estar querendo comprar ações lá em 2022, 2021, meio para o final ali de 2021, 2022, começo de 2023, quando a bolsa estava bem mais barata.
Então, se você não estava querendo comprar ações ali e agora você está começando a ter vontade de investir em renda variável, se tinha empresas que pareciam muito arriscadas ali e agora, só porque o desempenho dessas ações, dessas empresas, está muito bom no retrospecto de curto prazo, você olha no retrovisor aí nos últimos 6, 12 meses, essas ações subiram 30, 40, 50, 100%. Se achava muito arriscado, agora você já está começando a ter vontade de investir, cuidado, você pode estar agindo sob efeito de vieses, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu papai!